Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vamos chegando aqui com a terceira parte do nosso estudo no livro de Tiago, certo? A gente encerrou o primeiro trecho na aula passada, demorei 2 aulas para isso. E hoje a gente vai para a nossa segunda fase. A segunda fase que Tiago expõe em seu livro, né, em sua carta, na busca de ensinar os cristãos perseguidos, ou os irmãos que vivem na vida real, né, a vida aqui nessa terra, cheia de problemas, em como colocar em prática a fé que eles professam, para eles poderem enfrentar sem desfalecer todos esses problemas, certo? A gente viu aí que essas 3 fases, essas 3 divisões do seu livro principal, 3 principais divisões do seu livro, são a respeito do nascimento cristão, o crescimento e a maturidade cristã. Nós vimos aí na última aula que o cristão ele nasce da palavra. Ele nasce da palavra de Deus, não há outra forma para que alguém se torne cristão que não seja por meio da compreensão do Evangelho. Qualquer outra maneira que convenceu, que foi usada como suporte para que alguém se torne um crente, um participante de uma igreja, que não seja a compreensão do que o Evangelho faz na vida do ser humano, do quem é Jesus nesse processo de salvação, de justificação, de santificação, qual a obra de Cristo, a ponto de não só compreender, mas aceitar, concordar, abraçar essa verdade, essa fé. Se for outra razão, a pessoa não se tornará um cristão capaz de suportar as aflições desse mundo. Ele vai se perder, ele vai se afastar. Em algum momento ele vai abandonar o barco. Porque o que firma o cristão no reino de Deus é a palavra. Foi o que a gente viu na última aula, inclusive no versículo 18 do nosso livro de Tiago, né? É a conclusão desse trecho, quando ele diz, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Somos as primícias das criaturas de Deus se nascermos desta palavra. Não há outra forma. A gente pode querer até se enganar com outros movimentos, com outras maneiras de se convencer alguém a fazer parte de uma igreja, mas ele só vai fazer parte do reino de Deus se ele nascer da palavra. Foi o que a gente viu aí na última aula. E nessa segunda fase, né, do livro de Tiago, nós vamos discutir hoje aqui sobre a fase do crescimento. Primeiro é o nascimento, e Tiago, para chegar ao ponto do nascimento, ele vai falando sobre a realidade da vida cristã, especialmente a realidade que eles vinham vivendo, sempre com a preocupação de que eles possam suportar aquelas perseguições, ou para nós hoje, na atualidade, suportar sem perder a fé todos os problemas que nos envolvem. E hoje a gente tem muitos problemas, né, políticos, econômicos, de saúde, como eu já falei também na aula passada. Então, Tiago agora começa a ensinar sobre o crescimento cristão. Como esse cristão que nasceu da palavra crescerá em sua fé. E para falar sobre isso, para tratar sobre essa segunda fase do seu livro, Tiago faz outras 3 divisões para falar sobre o crescimento. E a primeira divisão, vou direto ao ponto, está nos versículos 19 e 20, capítulo 1 ainda, tá? Hoje a gente encerra esse capítulo 1. Essa segunda metade do capítulo 1 é justamente essa fase do crescimento. Então ele faz uma divisão nesse trecho, na metade final do capítulo 1, entre 3 pontos, e o primeiro deles é ouvir
e agir conforme a palavra. Versículos 19 e 20. E aí diz assim, ó: Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. No decorrer dessa final do capítulo, a gente vai perceber que Tiago, ao falar sobre ouvir, está se referindo a ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir simplesmente qualquer pessoa falando, certo? Então a gente podia até, para facilitar a compreensão, dizer assim: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir a palavra de Deus, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ele tinha acabado de dizer que nós nascemos da palavra, e agora ele diz que nós devemos dar ouvidos a essa palavra, continuar dando ouvidos a esta palavra. O caminho errado e o caminho correto não ficarão suficientemente claros para nós se nós não conhecermos a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo, mas não só o Evangelho, toda a palavra de Deus que nos capacitará, que nos deixará prontos para discernir entre o caminho bom e o caminho ruim. É sobre isso que Tiago está falando aqui nesse trecho. Devemos dar ouvidos à palavra de Deus. E não só isso. Devemos estar prontos para isso. Ou seja, devemos ouvir diligentemente, devemos estar sempre preocupados com a ênfase. Devemos estar diligentemente dando ouvidos à palavra. E este é um grande problema da humanidade, né? Não somente de hoje, mas já era naquele tempo. E não só naquele tempo, porque em toda a Bíblia, eu vou até ler citar alguns textos aqui, durante toda a Bíblia existe essa preocupação de que os crentes, sejam os judeus do Antigo Testamento ou os cristãos do Novo Testamento, deem ouvidos diligentemente à palavra, à lei de Deus, toda a palavra de Deus. E a humanidade, não esquecendo um pouco agora o ponto palavra de Deus, mas em termos gerais, a humanidade tem sempre essa dificuldade em ouvir antes de falar, né? E a preocupação aqui de Tiago é o que ele fala aqui no versículo 20, ele diz assim: pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. A preocupação de Tiago é que os irmãos, esquecendo a palavra, deixando de dar ouvidos à palavra, deem ouvidos a seu próprio coração. Lembro a vocês, mais uma vez, que eles estavam passando por perseguições terríveis, a ponto de serem dispersos de sua terra. E ele fala, né, no primeira metade do primeiro capítulo, sobre as tentações, né? Sobre como, quando a gente está passando por provações grandes, a tentação vem também tentando minar a nossa fé, tentando fazer com que a gente duvide de Deus, ou com que a gente esqueça a palavra de Deus para agir conforme as nossas próprias convicções. E essa é a preocupação de Tiago. Ele queria alertar os irmãos que não agissem conforme as convicções, conforme o medo, conforme a raiva que eles vinham sentindo por todos aqueles problemas. Porque ele sabia que se agissem assim, tudo ia piorar. E além das aflições terrenas, eles também não alcançariam a coroa da vida que ele havia dito também na primeira parte desse capítulo. Então, a sua preocupação é que os irmãos não tomem atitudes baseadas na raiva e no medo, mas sim baseadas na palavra de Deus, porque ele sabia, e falou isso aos irmãos, que as nossas convicções, baseadas nas nossas emoções, principalmente, né, raiva, medo, elas não operam a justiça de Deus. A justiça de Deus não brota das ações humanas,
principalmente aquelas baseadas no medo, na raiva, na paixão, ou em todos esses sentimentos humanos que são contaminados pela nossa carne pecaminosa, né? Lembra? Nossa concupiscência contamina todas essas nossas emoções. Por isso que no Antigo Testamento o profeta diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. E é por isso que Jesus diz: negue-se a si mesmo e siga a Ele. E Jesus é a própria palavra, né? É o Evangelho. Ele é o Verbo encarnado. Então é disso que Tiago está falando. Ele quer que os irmãos parem diante de toda aquela confusão e deem ouvidos à palavra. É como se ele dissesse: irmãos, tenham calma, paciência, ouçam a palavra de Deus, se apeguem à verdade de Deus, se apeguem à conduta designada por estas verdades. Não vão se comportar ou agir em conformidade com o que vocês estão sentindo, com a raiva e com medo, porque se vocês fizerem isso, vocês não alcançarão a coroa da glória, da vida. Essa é a preocupação de Tiago, e é sobre isso que ele trata aqui nesses 2 primeiros versículos. Esse termo, sejam prontos, né, que ele diz, saber, irmãos, amados irmãos, todo homem seja pronto a ouvir, ele tem uma conotação de perseguir. Sejam prontos, persigam isso, persigam essa palavra, persigam as informações a respeito desta palavra, sejam diligentes nisso. Esse termo também é usado nos evangelhos de Cristo, no Novo Testamento, né? Enfatizando a necessidade de agir sem demora. A ênfase, portanto, nesse trecho, estejam prontos, sejam prontos, na necessidade, a ênfase é na necessidade de se ouvir a palavra de Deus sem demora, sem distração, e continuamente, o tempo inteiro, preocupados com estas verdades. Isso vale para os irmãos que estavam no meio do turbilhão, isso vale para nós hoje, em outros turbilhões, e vale para os irmãos que estão em certa tranquilidade. A necessidade de se ouvir a palavra continuamente, sem demora, diligentemente, é plena, é total, é para todos os momentos, bons e ruins da nossa vida. Amém? Então, sobre isso que Tiago, é isso que Tiago quer expor aos irmãos, para que eles estejam atentos a isso, porque ele sabe que isso vai gerar o crescimento dos irmãos que nasceram pela palavra. E uma vez gerado esse crescimento, que vai culminar na maturidade, que é o que a gente vai ver a partir da próxima aula, é o que tornará os irmãos capazes de enfrentar todas esses problemas sem perder a fé. Segunda divisão aqui nesse trecho, nesse ensino sobre o crescimento cristão que Tiago usa, é sobre a santidade, que ele fala aqui no versículo 21. Ele diz assim: pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Veja que ele continua enfatizando a palavra. E é algo que os irmãos que estão acostumados a frequentar a EBD, nossas conferências da Igreja Batista, os cultos, as pregações, nossos líderes, nossos pastores, todos aqueles que estão envolvidos no ensino da palavra, na pregação da palavra, sempre enfatizam isso na nossa igreja, a necessidade de que essa palavra seja valorizada. A gente espera sempre que os irmãos compreendam de uma vez por todas que o que gera fé é o Evangelho, é a palavra, é a compreensão disso. E não só
gera fé, mas ela é a que nos capacita a alcançar a coroa final, a glória final. Ela é que nos capacita nessa jornada cristã, mesmo com percalços, sejam com problemas relacionados ao mundo, sejam com provações que são operadas por Deus, ou seja, quando a gente, por vezes, cai em tentações e peca. No meio de todas essas coisas, a palavra de Deus é que vai nos sustentar. Claro que quando eu falo a palavra de Deus nos sustentará, eu estou me referindo não só à palavra escrita, mas ao próprio Cristo, ao Espírito de Deus que é operado em nós a partir dessa fé gerada pela compreensão do Evangelho. Amém? Tá. Eu esqueci um ponto aqui, eu tinha prometido que ia ler alguns trechos, né? Eu vou citar aqui alguns trechos que falam sobre essa necessidade de se ouvir a palavra, mostrando que não é uma novidade que Tiago está tratando aqui, nem é novidade quando a gente fala sobre isso. Isso está presente em toda a Bíblia. Só abrir um parênteses aqui e a gente retorna já para a fase da santidade. Então eu vou ler aqui. Eu anotei 4 textos, eu vou citar para os irmãos desejarem anotar aí e verificar depois, mas eu vou ler somente 2 deles. Primeiro, Deuteronômio 6:4. Diz assim: no versículo 4, no versículo 3 ele já faz a mesma coisa, mas no versículo 4 isso fica mais claro. Diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aí ele começa a falar sobre vários mandamentos e várias atitudes que aquelas pessoas deveriam tomar em relação a Deus. Mas o que é que precede essa obediência? Ouve Israel, esteja atento à palavra, para que vocês possam obedecer a Deus. Então a obediência também é um ponto que brota, que flui do ouvir a palavra. Eu vou ler o texto aqui do Novo Testamento, para a gente usar as duas partes da Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 14. Muito conhecido, né? Diz assim: 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A gente já estudou bastante esse texto. Como eles crerão sem ouvir a palavra? A fé é gerada pelo ouvir. E como é que eles vão ouvir se ninguém pregar? É isso que Paulo está falando. Outros textos aqui que eu anotei é Isaías 55:3 e Mateus 13:43, que usam também esse mesmo ponto de vista do ouvir a palavra para obedecer, ou para que a nossa fé seja gerada na nossa vida. Então tá, voltando aqui no termo santidade, para a gente não demorar demais, vou ler de novo o texto, versículo 21, Tiago, capítulo 1, versículo 21. Pelo que, despojando-se de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Uma coisa é verdadeira. Quanto mais nos aprofundamos, quanto mais damos ouvidos, quanto mais meditamos na palavra de Deus, mais se revela a nossa dificuldade de obedecê-la, por causa da nossa carne pecaminosa, da nossa concupiscência que ele fala anteriormente. Isso não significa, então não vou ouvir a palavra, porque senão que aí a minha maldade não vai se manifestar. Não é isso, não tem nada a ver com isso. É porque quanto mais a gente aprende sobre Deus, aprende sobre as suas verdades, sobre os seus mandamentos, sobre os seus desejos para nós, mais a gente percebe a nossa calamidade. Lembra que esse é um ponto
presente na vida cristã, especialmente na nossa conversão, a gente reconhecer quem somos, a gente ter aquela chamada pobreza de espírito, que é reconhecer essa nossa calamidade diante de Deus. Isso é gerado pela palavra. Lembra quando a gente, em outros momentos, os irmãos que estavam presentes, estudamos sobre Neemias, como aquelas pessoas, eles reuniram o povo e começaram a ensinar a palavra, e ao ensinar a palavra, as pessoas começaram a se desesperar e a chorar, porque eles começaram a perceber o quão distantes eles estavam de Deus. Isso é uma coisa que acontece sempre. Quanto mais a gente se aprofunda na palavra, mais se revela o nosso verdadeiro ser. Não aquele cheio de capas, de máscara, de santidade, mas o ser real, pecador. Mas, se formos cristãos, pecadores arrependidos, justificados por Cristo, e tudo isso que a gente aprende. E um exemplo disso são os Salmos, né? Principalmente os Salmos de Davi, a impressão que dá é que ele está sempre desabafando sobre suas próprias mazelas, sobre seus próprios pecados, sobre suas próprias dificuldades, e não só as dificuldades relacionadas a coisas que ele já praticou, mas relacionado ao seu sentimento de ódio, de desejo de vingança. Então, quanto mais Davi se aproximava de Deus, a ponto de expor isso em palavras, escrevendo salmos e canções, ele mais manifestava, né, esse seu temor de si mesmo, essa sua preocupação com quem ele era de fato. E os salmos, eles mostram várias vezes Davi expondo suas fraquezas, seus pecados. Ele várias vezes ali está desabafando, confessando e falando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, me ajuda também no meu sentimento, eu quero que meus inimigos morram. Então ele estava sempre nesse conflito. E esse conflito é presente na nossa vida. Existe sempre o conflito entre santificação e pecado, entre a vida passada e a vida nova, entre o mundo e a palavra. Essa é a nossa realidade. Esse conflito é constante. Por mais próximo de Deus que você esteja, por mais piedoso, santo que você esteja, você continua com esse conflito entre o mundo e a palavra, o pecado e a santidade, entre o que a gente foi antes e o que a gente é agora. Então a nossa vida, ela não é e não será perfeita nessa terra. Ela não será somente de vitórias. Haverão problemas, como que os irmãos aqui, para qual o Tiago escreve, estavam passando. Haverão problemas como os que nós estamos passando agora. E esses problemas são problemas externos, usando o exemplo dos irmãos, a perseguição, e são problemas também internos, usando o mesmo exemplo, as tentações que eles vinham sofrendo, que tentavam minar sua fé, e a disposição que eles estavam tendo para agir conforme seu coração. Por isso o alerta de Tiago aqui, que a gente viu nos versículos anteriores. Então, existe sempre esses problemas externos, que vêm de fora para dentro, para nós, para nos atingir, e os internos, que são baseados na nossa própria maldade, que se manifesta muitas vezes. Então, Tiago aqui, ele, diante de toda essa realidade, ele está tentando equipar os irmãos, e não só Tiago, as epístolas, principalmente tratando aqui das epístolas, elas têm como uma busca, um propósito, equipar os irmãos, ou ajudar os irmãos, ou ensinar os irmãos a manterem o pescoço acima da água. O que é que significa isso? Eles expõem a realidade da terra, da vida terrena, dos problemas, das aflições e das tentações, mas eles tentam equipar os irmãos a manter sempre o pescoço acima da água, acima da lama, viver em meio à lama sem se sujar, ou viver dentro da água sem se afogar, né? Por isso que eu usei essa figura de linguagem, manter o pescoço acima da água. A água, que são os problemas, a realidade do mundo aqui, mas nosso pescoço respirando,
a palavra de Deus e se mantendo vivos. Ou vivendo no meio da lama, como aquela figura que eu já usei algumas vezes da garça, né? Que é um animal, uma ave branca, vistosa, bonita, que vive em locais alagadiços, beiras de açude, enfim, locais onde há bastante lama, mas elas não se sujam. Então, isso é o que Tiago está tentando fazer aqui. Isso é o que os outros autores bíblicos, principalmente das epístolas, tentam equipar os irmãos, ensinar, treiná-los para que eles vivam acima, com o pescoço acima da água, sem se afogar no mar de problemas e pecados que existem na terra, sem se sujar com a lama que está entre nós. Amém? Essa é a busca aqui de Tiago, em todo o seu livro, né? E especialmente nessa trecho que a gente está tratando aqui sobre santidade. E como é que se faz isso? Como que se vive com o pescoço acima da água, ou em meio à lama sem se sujar? Abrindo mão de nossos desejos tendenciosos, como ele diz, pelo que despojando-se de toda impureza, de todo vestígio do mal, de tudo que está dentro de nós, do pecado que há em nós, abrindo mão dessas nossas convicções e desejos carnais, como Jesus disse, negue-se a si mesmo, para dar ouvidos de forma humilde à palavra. Reconhecendo, a minha convicção não me levará a nada, então eu ouvirei a palavra. Isso é santidade. É como Tiago resume a santidade. Santidade, então, não é ser perfeito, mas é conhecendo os meus defeitos, miná-los, abrir mão de agir em conformidade com eles, para viver em conformidade com a palavra que eu ouvi, que eu dei ouvidos, que eu estava desde sempre pronto para ouvir, para compreender. Então, dar ouvidos à palavra é uma atitude muito melhor do que seguir as nossas próprias convicções. É o que Tiago ensinou aqui. Então, Tiago, aqui nos versículos 22 a 25, ele aprofunda esses dois pontos, né, de ouvir e agir conforme a palavra e santidade. Eu vou ler aqui do versículo 22 ao 25. Ele diz assim: E sede cumpridores dessa palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que realizar. A figura que Tiago usa aqui do homem contemplando a sua face no espelho e logo se esquecendo, se refere ao cristão descompromissado. Ele faz parte da comunidade cristã, da igreja local, ele frequenta os eventos, os cultos, ele escuta as mensagens, vai às reuniões, mas ele não se compromete com os irmãos. Ele não se compromete com o serviço cristão. Ele não se importa, pois a palavra, para ele, é apenas mais um elemento da sua vida. Não é o que governa, de fato, a sua vida. Então, é isso que Tiago se refere. Esse cristão que não vive conformidade com a palavra, que a palavra é apenas um elemento de vários outros da sua vida, e ele não se compromete com essa palavra, com a comunidade cristã, com o povo cristão, ele é uma pessoa, ele não tem a fé dele não é real, ela não permanece, é como essa imagem no espelho que eu vejo, depois logo me esqueço como é que eu estava penteado, estava despenteado, já fico preocupado, principalmente quem é mais vaidoso, né? E não é meu caso, nem necessito muito. Brincadeiras à parte, essa figura de linguagem é justamente isso, essa pessoa cuja fé não é real, é apenas um reflexo
de o que seria a fé verdadeira, como o reflexo meu no espelho, de um homem, de uma mulher, de qualquer pessoa. E logo ela passa, porque essa fé só se mantém no momento em que ele está na reunião, que ele está na presença dos irmãos. Mas a nossa vida contempla muito mais tempo. Por exemplo, a gente está no meio da pandemia, né? Uma fase um pouco mais liberal. Então, a gente já está tendo culto presencial nas quartas e no domingo. Esse é o único momento que a gente está junto, de fato. E a nossa vida não se resume em um pedaço da quarta-feira à noite e do domingo à noite, tardezinha à noite. Nossa vida é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o dia todo. Mas a palavra de Deus precisa governar todos esses momentos, não só o momento que eu estou com os irmãos. A minha vida cristã não é só a minha vida na igreja. E é por isso que mais à frente ele vai falar sobre a religião, que é o nosso terceiro ponto. A vida cristã não é uma vida baseada apenas nos ritos da igreja. É uma vida completa, toda. Toda a nossa vida é uma vida cristã. Então a gente precisa estar atentos a isso, a essa palavra, para sermos cumpridores dela, não somente ouvintes. Eu não vou para o culto só para ouvir a palavra, me sentir legal, beleza, volto para a minha vida secular e ignoro tudo que acontece dentro do âmbito eclesiástico. Mas o âmbito eclesiástico é apenas um elemento que a gente utiliza para que a gente tenha contato uns com os outros, compartilhe uns com os outros, tenha sirva uns aos outros, mas não é, a vida cristã não é isso. A vida cristã é tudo, tudo. É a igreja, é o trabalho, é a casa, é tudo, certo? Todas essas coisas se relacionam com essa vida cristã. E essa pessoa que não vive de acordo com essa palavra está enganando-se a si mesmo. Cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você está enganado se você é desses irmãos, dessas pessoas que apenas vivem uma vida religiosa dentro da igreja. E fora dela, sua vida é normal, como se você nem soubesse quem é Cristo. Certo? E por fim, chegamos aqui à nossa última categoria, ensinada por Tiago, para que os irmãos cheguem à compreensão, cheguem ao crescimento de suas vidas cristãs. E esse terceiro ponto tratado por Tiago é sobre o que é, de fato, religião, que está totalmente relacionado com o que eu acabei de falar, com essa necessidade de se ouvir e praticar a palavra durante toda a nossa vida, durante todos os momentos da nossa vida. Então, Tiago agora busca que os irmãos compreendam o que é, de fato, ter uma vida religiosa. Ele diz assim no versículo 26 e 27. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado no mundo. Tiago quer afastar os irmãos da religiosidade vazia, que é essa religiosidade de quem apenas ouve a palavra. Ouvir é essencial. É o primeiro ponto aqui desse trecho de Tiago. Mas não é a única coisa que se tem a fazer. Eu preciso ser pronto a ouvir, diligente a ouvir, preocupado com conhecer essa palavra, mas eu preciso também praticá-la. Do contrário, eu terei apenas essa vida religiosa furada, demagoga, inútil, certo? Então, Tiago tenta afastar os irmãos dessa vida religiosa vazia, pois sabe que a vida cristã não se resume a isso, a práticas eclesiásticas, sacramentais. A vida cristã não se resume em ter sido batizado, em ir para o culto, em participar da ceia, em ir lá passar o ano novo com os irmãos. Isso não é vida cristã. Isso não é religião verdadeira. Isso são práticas que se a nossa vida for resumida nessas práticas, a nossa vida é falsa. A gente vive uma falsa religião. A gente vive uma falsa fé. Com isso, eu não estou dizendo que
que é menos importante ou é dispensável participar de cultos, batismo, ceia. Não é isso. Mas se a minha vida cristã se resumir a essas práticas, ela é uma vida mentirosa. Eu estou mentindo a mim mesmo, porque para Deus eu não tenho como mentir, né? Então, Tiago sabe que se os irmãos viverem assim, mantendo a sua fé apenas nessas práticas, eles não crescerão o suficiente para chegarem à maturidade cristã, para vencer os desafios dessa vida e receberem a coroa da vida. Se alguém cuida ser religioso, não refreia sua língua, que é o primeiro ponto. E quando ele fala de refrear a língua, a gente sempre faz uma conexão, assim, mesmo, é inevitável fazer uma conexão com a fofoca, né? Parece que ele está falando sobre fofoca. Mas lembre que esse trecho está dentro de todo esse contexto. Ele não está falando simplesmente de fofoca. Ele está falando da mesma atitude de agir não conforme a palavra de Deus, mas aqui nesse caso conforme a minha palavra, a minha língua. Eu não refreio a minha língua, eu estou agora ofendendo as pessoas que estão me maltratando, eu estou proferindo maldições contra elas, eu estou agindo baseado na minha ira, na minha raiva, esbravejando, murmurando, xingando, ofendendo, lançando todo tipo tentando lançar todo tipo de desgraça, maldição na vida das pessoas. É dentro desse contexto, esse ponto de refrear a sua língua. Não é simplesmente fofoca. Claro que fofoca faz parte disso, porque fofoca é uma manifestação da nossa carnalidade. Mas, então Paulo está falando isso. Se a sua vida religiosa não te faz capaz de refrear a sua língua, de parar de ficar ofendendo, agindo baseado na sua raiva, na sua ira, esbravejando, murmurando, já saiba que é falsa, que essa sua religião é falsa. E ele continua: a religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado no mundo. O que ele está dizendo é que se eu for um cristão que apenas vou para culto, participo da ceia, vou na EBD, e participo de outros eventos da igreja, mas eu não estou envolvido com o serviço cristão, e não é só o serviço dentro da igreja, né? Na igreja tem vários serviços, tem que limpar, tem que pregar, tem que ensinar, tem que organizar, tem que tocar, enfim, tem um monte de coisa para se fazer dentro da igreja, mas não é desse serviço. É o serviço cristão. Lembra que eu acabei de falar, nossa vida cristã não é só no âmbito eclesiástico, é no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha casa, no meio da rua, dentro do ônibus, dentro do táxi, dentro do meu carro, onde eu estiver, é a minha vida cristã. E esse serviço cristão é nessa vida cristã. E ele dá um resumo de o que seria isso. Primeiro, se preocupar com as aflições dos outros. Aqui ele fala de órfãos e viúvas porque no contexto histórico deles, órfãos e viúvas eram a porção da comunidade que não tinha suporte, que eram abandonados. Eles não tinham pais ou maridos que eram responsáveis por todo o sustento de fato das famílias. Então, se uma mulher ficasse viúva ou uma criança órfã, ele não tinha mais suporte nenhum. Então, mas dentro do nosso contexto atual, 2020, essas pessoas sem suporte são órfãos, são viúvas, são homens, são mulheres, são crianças, são idosos, de todas as formas, de todas as maneiras, de todas as idades, que não têm suporte, que não têm estrutura familiar, que não têm condições de se manter, condições econômicas, condições sociais, pessoas que estão passando por aflições, certo? É nossa função, como cristãos, servir ao reino de Deus cuidando dessas pessoas. Eu não sou capaz de cuidar de todas as pessoas do mundo, mas posso cuidar daquelas ou contribuir para o cuidado daquelas que estão em minha volta. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é guardar-se incontaminado do mundo. É fazer o que ele acabou de falar anteriormente. Abrindo mão das minhas convicções,
do meu coração e cedendo às tentações para dar ouvido às palavras. A palavra, desculpa. Para dar ouvido à palavra de Deus e agir em conformidade com ela. Guardar-se incontaminado do mundo é isso. Como eu não me contamino no mundo? Se eu agir conforme a palavra de Deus. Deixando de agir conforme o meu coração, eu ajo conforme a palavra de Deus. Assim eu não me contaminarei do mundo. Se eu fizer isso, aí sim, eu sou um cristão que possui uma religião verdadeira, não apenas uma religiosidade baseada em práticas eclesiásticas, que são práticas boas que devem acontecer, mas não resumem a nossa vida. E se resumirem nisso, se a nossa vida se resumir nisso, eu não serei capaz de enfrentar toda a realidade humana que os irmãos estavam enfrentando e que nós enfrentamos hoje. E a nossa fé vai se perder. Esse é o ensino de Tiago nesse trecho. É a maneira como ele está tentando preparar e capacitar esses irmãos a suportar aquela perseguição. E é a maneira como nós também somos preparados pela palavra de Deus para suportar e enfrentar a realidade da nossa vida sem perder a nossa fé. Amém, meus irmãos? Vou encerrando por aqui. Na próxima aula a gente começa com a terceira e última fase do livro de Tiago, que é a maior delas. A gente vai demorar aí, eu prevejo, pelo menos umas 3 aulas. Eu vou tentar conseguir concluir em 2, mas são todos, o restante do livro inteiro, né? Mas eu vou tentar resumir em 2, ou a gente fará em 3 aulas, um para cada capítulo que resta. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Me perdoe, eu atrasei um pouco, né, o estudo, mas como o estudo está salvo aí no YouTube, vocês podem estar visitando ele a qualquer momento, inclusive os anteriores, para quem perdeu, assiste na sequência para que você fique bem ligado aí com o livro de Tiago. Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima aula, ou até o momento que a gente se encontrar pessoalmente. Se Deus quiser, isso será